93% da tua comunicação não tem absolutamente nada a ver com as palavras que tu usa. É por isso que muitos profissionais ainda são tratados como amadores, ignorados em reuniões e esquecidos pelos próprios clientes. Existem duas ferramentas que simplesmente vão mudar a forma a qual os clientes te enxergam e vão te ajudar a ser um profissional com mais credibilidade, que passa confiança e é desejado por eles. Então, já deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Cara, a forma a qual tu se comunica e a tua linguagem corporal, elas fazem muito mais diferença do que qualquer tipo de roteiro que tu tenha se proposto a decorar. É por isso que aqueles profissionais que, mesmo que não tenham mais habilidade do que tu, eles crescem mais rápido. É porque eles aprenderam a se comunicar. Porque cada recurso que a gente utiliza dentro da nossa comunicação é como se fosse uma skill nova que tu desbloqueia para agregar na mensagem que tu quer passar. Tu vai ver que ao longo desse vídeo eu vou trazer alguns exemplos que vai ilustrar um pouco bem isso que eu estou querendo dizer. Só que antes disso, eu vou te mostrar as duas habilidades, os dois recursos que a gente tem disponíveis dentro da nossa comunicação que vão te ajudar a quebrar esse limbo e te colocar em um lugar onde tu tem clientes melhores, onde tu fecha mais projetos, onde tu é reconhecido por eles. E esses dois recursos, eles já estão disponíveis dentro de cada um de nós. É só a gente aprender a usar. E é isso que eu vou te mostrar agora. Vamos para o passo 1. Tu já reparou naquelas pessoas que chegam em determinado ambiente e elas meio que automaticamente cativam todo mundo? É como se elas tivessem uma energia que magnetiza as pessoas e as pessoas querem estar em volta delas. Durante muito tempo eu fiquei pensando o que elas faziam para que isso acontecesse. Eu ficava na cabeça com, cara, o que é que elas tinham que atraía tantas pessoas para sua volta e tudo mais? E mais do que isso, como é que elas conseguiam manter as pessoas ali em volta, né? Tipo, mantendo o assunto e tal. Cara, eu sempre me perguntei isso. E aí eu descobri. Esse é o famoso rapport. Eu ouvi esse termo pela primeira vez com o Giovanni Begossi, o professor da oratória, que na época era cliente da Another Level, a nossa empresa de prestação de serviço, e ele me trouxe isso, né? Ele trouxe isso em uma aula. E aí aquilo entrou na minha cabeça, eu fiquei, tá, legal. E aí a segunda vez que eu ouvi foi no livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, onde o autor, ele também fala disso. E o rapport, ele nada mais é quando tu se conecta com uma pessoa de forma tão rápida, tão genuína e tão profunda que em poucos segundos ela já sente que pode confiar em ti e que ela pode te seguir. E isso vai ser decisivo em qualquer negócio que tu vai fazer, porque ninguém compra de quem não confia. Então, agora eu vou te mostrar 3 formas simples que tu pode utilizar nas tuas reuniões ou nas tuas negociações para aplicar essa técnica que é tão poderosa dentro da nossa comunicação. Inclusive, eu vou deixar um link aqui no card, aqui ou aqui, de um vídeo que eu gravei sobre como tu pode aprender a negociar como um mestre. Mas enfim, vamos lá. Primeira coisa, dentro do rapport existe o que eles chamam de a técnica do espelhamento. Que é basicamente tu imitar a pessoa do outro lado, só que de forma sutil. Tu pode espelhar, por exemplo, a postura dela, o tom de voz, a energia que ela fala. Então, dentro de uma reunião, isso vai ser muito útil para, sei lá, se o cliente ele está falando mais lento contigo, tu se sincronizar com essa forma de falar. Se ele está falando com mais energia, mais afoito, tu pode trazer isso também, uma animação e tudo mais. E existem alguns outros níveis de espelhamento que a gente fala de postura. Então, se ele, sei lá, se escora assim na mesa, você faz isso sutilmente também. Enfim, essa parte de espelhamento, ela serve principalmente porque gera um alinhamento entre vocês e inconscientemente o teu cliente ele sente que vocês são parecidos e que vocês estão jogando no mesmo time ou, enfim, fazendo parte de algo maior juntos. Então,
Isso vai ser muito útil para as tuas reuniões, isso vai ser muito útil para quando tu estiver trocando pessoalmente com alguma pessoa, isso vai ser muito útil até mesmo com familiares, enfim. E essa sinergia, ela abre alguns tipos de portas, principalmente a inicial da confiança. O segundo ponto do rapport é, cara, tu precisa demonstrar interesse genuíno pela outra pessoa. Nesse aqui, eu nem vou me estender tanto, é só tu prestar atenção nos teus próprios hábitos. Como é que tu se sente quando outra pessoa, sei lá, vocês conversaram agora e ela lembra de um detalhe muito pequeno da tua conversa? Como é que tu se sente quando ela te pergunta sobre alguma coisa que tu gosta, alguma coisa que tu mencionou? Como é que tu se sente quando essa pessoa demonstra interesse no que tu realmente está falando? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente ontem. Ontem a gente foi numa pizzaria e aí lá tem uma atendente que ela nos atendeu desde a primeira vez que a gente foi lá, Sandra o nome. E no início a gente, tipo, sentiu, cara, nossa, talvez ela não tenha lembrado da gente e tal. Aí quando a gente já tinha sentado, já tava comendo, ela veio até a nossa mesa e começou a conversar, tipo, como é que vocês estão e tal, viagem e tudo mais. A gente falou, putz, é a nossa última vez aqui e tal, a gente já tá indo viajar para outro estado. E aí ela, putz, não deixem de me dar um abraço aqui antes de sair e tal. Ela começou a perguntar genuinamente sobre as coisas, se a gente tinha gostado, se a gente não tinha gostado, enfim. E aquilo ali, conversando com a Laura, passa aquela sensação de cuidado, aquela sensação de, putz, essa pessoa ela se importa. Então, olha como a gente se sente quando as outras pessoas fazem isso. Essa questão de prestar atenção de forma genuína no que a outra pessoa fala, ela serve pra gente tanto quanto serve pro outro. Então, a gente gosta de fazer isso. Então, automaticamente, a gente sabe que o outro, ele também vai gostar de fazer isso. Ele também vai gostar de se sentir especial assim. Ele também vai gostar de se sentir lembrado. Então, a melhor coisa que tu pode fazer, por exemplo, em uma negociação, é ouvir atentamente o teu cliente, perguntar, abrir espaço para ele conversar, abrir espaço para ele falar e buscar coisas, reafirmar coisas de detalhes que ele já comentou contigo. Então, às vezes ele comentou alguma coisa ali por cima, tu pegou, beleza, depois tu pergunta sobre isso, porque isso vai mostrar que tu está interessado em ouvir. E interesse gera conexão. As pessoas, hoje em dia, elas buscam ser importantes. E quem é capaz de fornecer isso para elas não é mais esquecido. E o terceiro ponto do rapport é que a gente precisa validar as emoções da outra pessoa. Porque negócios não são só sobre números, negócios são sobre confiança. Inclusive eu vou trazer um vídeo sobre isso muito em breve aqui no canal. O ponto aqui é, as pessoas, além de ouvidas, elas buscam ser compreendidas. Então, se os teus clientes, eles demonstrarem algum tipo de preocupação ou algum tipo de receio em relação a algum processo, sei lá, às vezes já aconteceu várias vezes aqui, o cliente ele já ter tido algumas experiências ruins com outros profissionais da área e ele tem as suas preocupações. Então, o que a gente precisa fazer é validar essas preocupações, é ouvir, é ter um pouco de empatia nesse momento. Isso vai fazer com que ele baixe um pouco a guarda e entenda que vocês estão jogando do mesmo lado e que o foco é a solução do problema dele, não só venda por venda. Quando tu começa a aplicar isso, tu não precisa simplesmente mais forçar nada. As conexões elas acontecem de forma natural e a confiança ela vai crescendo ao longo do tempo entre a conversa. E de repente é tu quem começa a dominar a sala e a fechar os contratos de acordo com os teus próprios termos. Tu já percebeu que algumas pessoas falam um monte de nada e ainda assim são aplaudidas pela plateia? Isso acontece principalmente porque não é o que a gente fala que importa, é o como a gente fala. As palavras que saem da tua boca, obviamente, têm importância sim, afinal elas precisam fazer parte de um contexto e elas precisam ser coerentes entre si. Isso é uma linha de raciocínio. Só que a tua linguagem corporal é 95% da tua comunicação. Em uma reunião com um cliente, em um evento de networking, em um mercado, em uma padaria que tu tá indo, na calçada andando, antes mesmo de abrir a boca,
A tua postura já diz muito sobre quem tu é e sobre o que as pessoas podem esperar de ti. Então, eu trouxe um exemplo aqui que eu vou simular e a gente vai passar por 3 etapas dentro dessa parte de comunicação, tá? A primeira etapa vai ser a fala, a segunda etapa vai ser a fala com a entonação certa e a terceira etapa vai ser a fala com a entonação certa e a postura certa, beleza? Então, vamos lá. Imagina que eu comi um donuts e eu tô feliz, tá? Então, eu vou expressar isso para você. Eu comi um donuts e estou feliz. Percebe que tá meio engessado, meio tosco? Então, vamos colocar um pouquinho mais de tempero nas palavras disso. Cara, hoje eu comi o melhor donuts da minha vida e eu senti uma explosão de felicidade depois disso. Beleza, as palavras elas estão mais temperadas, só que ainda falta emoção, ainda falta sentimento. Então agora a gente vai adicionar um pouco de entonação, tá? Cara, hoje eu comi o melhor donuts da minha vida e senti uma explosão de felicidade depois disso. Então aqui a gente tem mais entonação, a gente tem um pouco mais de tempero na frase, porque o que eu quero dizer é que eu comi donuts e estou feliz. Mas eu dei uma temperada nessa frase, coloquei um pouco de entonação e agora a gente vai usar o nosso último e o maior recurso de todos, que é justamente a postura, é justamente a minha linguagem corporal com isso. Cara, hoje eu comi o melhor donuts da minha vida e senti uma explosão de felicidade depois disso. Olha a diferença do que a gente saiu lá no início para essa agora. Então tem mais emoção, tem mais sentimento, tem mais conexão, não é um robô falando. Entende o quanto essa postura, essa representatividade corporal é importante? O nosso corpo, ele tende a dar sinais o tempo inteiro. Então, por exemplo, se tu tá lá parado em algum lugar, de braços cruzados, cara fechada, tu passa um sinal de que, cara, ele não tá aberto para conversar. E aí, sei lá, a gente pode trazer isso para um evento ou para alguma coisa social. Mas se tu tiver, por exemplo, sei lá, com o peito aberto, estufado, as mãos, sei lá, fazendo alguma coisa, ou então paradas, e com um leve sorriso no rosto, tu já tá mais aberto a conversar, tu já tá mais aberto a receber alguém, entende? O nosso corpo, ele comunica 100% do tempo, então a gente precisa prestar um pouco mais de atenção nisso. E aí, pra gente encerrar esse ponto 2, eu vou te dar um exercício prático para te começar a aplicar na tua vida hoje, tá? Da próxima vez que tu for sair e tu encontrar com alguém, sei lá, seja o porteiro, o tiozinho da padaria, alguma vizinha, tanto faz, ao invés de dar aquele bom dia que tu dá com a tua cabeça, com a voz da tua cabeça, que é um bom dia meio padrão, eu quero que tu comece a jogar os teus ombros para trás, tu vai olhar no olho da pessoa e tu vai dizer bom dia com a voz do peito, com a voz que sai aqui de dentro. E tu vai sentir a diferença do tratamento da pessoa contigo. Então, todas as vezes que tu for cumprimentar alguém, peito para fora, bom dia, ou a voz sai de dentro, daqui de baixo, não daqui de cima, e tu vai sorrir. Busca sempre olhar no olho, e é isso aí. Isso aqui a gente encerra esse ciclo de comunicação, a gente encerra o que a gente começou ali do rapport também. Esse exercício, ele vai te ajudar a mostrar para tua mente que esse é o novo padrão. E conforme tu for aplicando isso nessas coisas simples, que nem eu citei aqui, são exemplos, né? Tu pode usar em qualquer outro lugar. Tu vai ver que vai ficar mais fácil de aplicar isso em ambientes mais sérios e em ambientes mais importantes. E aí tu vai começar a falar isso assim com os teus clientes, tu vai começar a falar assim com os teus alunos, tu vai falar assim com as pessoas que tu quer se conectar em eventos de networking. E essa forma de falar vai mudando a percepção que a outra pessoa tem de ti. Então, se hoje tu já é bom no que tu faz, mas tu sente que tu não é valorizado, tu sente que tu não é reconhecido, e tu sente que os teus resultados não estão condizentes com os teus níveis de habilidade, muito provavelmente o teu problema não é técnico, o teu problema é comunicação. E aí o rapport entra para te conseguir gerar conexão com as pessoas de forma instantânea, e a linguagem corporal, ela vem para te dar autoridade e reforçar tudo aquilo que tu diz. Esses dois recursos sendo utilizados juntos vão transformar a forma que as pessoas te enxergam e, finalmente, vão fazer tu ser tratado como o profissional de verdade que tu já é. Porque no mercado de hoje,
quem sabe se comunicar fecha mais projetos e abre portas que a técnica sozinha nunca abriria. E se esse conteúdo fez sentido para ti, já deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual dessas duas técnicas tu vai começar a aplicar primeiro. Fechou? Então, eu já vou ficando por aqui. Até mais e valeu!